Olá, muito bem-vindo ao nosso canal. É sempre bom ter você por aqui. Trago para você agora um vídeo de um debate que aconteceu ontem na Globo News, onde o ex-ministro e ex-presidente da Corte, Marco Aurélio de Mello, coloca o seu ponto de vista a respeito da atitude, do posicionamento do STF nos dias de hoje. O que acontece é que não avisaram o Marco Aurélio que ele não poderia falar do STF, muito menos contrariar a Globo no programa que ele estava ontem. Vamos ao vídeo. Ministro, outro ponto que tem levantado questionamento é o fato do ministro Alexandre de Moraes não ter sido declarado impedido pelo STF para julgar essas ações. Ele é apontado como vítima, também ele aparece inclusive naquele plano do punhal verde e amarelo, um plano que foi encontrado com os golpistas para matar o presidente Lula e para matar o próprio Alexandre de Moraes. Qual a opinião do senhor sobre isso? Ele deveria ser declarado impedido? Olha, eu aprendi na Nacional Direito desde cedo que a vítima não pode ser a um só tempo julgadora de si mesma. E aí, a meu ver, está escancarada a impossibilidade de atuação. Mas ele não se deu por impedido e o colegiado também não se pronunciou nesse sentido. Paciência. A última palavra cabe realmente ao Supremo. E a Justiça, vamos repetir o que disse um velho juiz do Rio de Janeiro, a Justiça é obra do homem, é passível de falha. Nós estamos aqui trocando ideias e temos pensamentos diversos sobre a competência que aponta a largada em demasia do Supremo Tribunal Federal, se ferindo de morte o devido processo, já que aqueles julgados pelo Supremo não terão recurso em si. Eu não sei como fica agora, porque na nossa época, que o processo crime era julgado do Supremo, com 4 votos vencidos, cabiam embargos para o mesmo órgão. Claro que a tendência era repetir a decisão anterior. E agora, na turma, caberão embargos para a própria turma? Uma boa questão que ele coloca, aproveito para ouvir o senhor sobre essa questão do impedimento. Em princípio, eu concordo com o ministro Marco Aurélio. Agora, impedimento, quer dizer... Desculpe, ministro, o senhor concorda que o ministro deveria ser impedido? Em princípio, sim, mas é uma questão de foro íntimo. O ministro é que se julga prejudicado ou não na sua isenção, na sua imparcialidade. E submete o tema ao colegiado. O colegiado parece que até agora não chancelou nenhuma decisão, não proferiu nenhuma decisão dando pelo impedimento. Ao contrário, o plenário, a discussão foi levada a plenário e o plenário chancelou. Tem razão. Uma ficou vencido, o ministro André Mendonça. André Mendonça foi o único voto contrário. Voto vencido quanto à impossibilidade de participação dele. Prevalece a decisão majoritária do colegiado. Mas o senhor enxerga o ministro Alexandre, nesses casos, como vítima também, então? Olha, difícil dizer se ele foi vítima, porque ele não se considera impedido, não se considera prejudicado na sua neutralidade, na sua imparcialidade. E a Corte, embora majoritariamente e não unanimemente, chancelou o entendimento dele. Olha, o Supremo decidiu, está decidido, porque o Supremo, o nome já está dizendo, ele está acima de qualquer outro, até mesmo dos tribunais superiores. Nós temos 4 tribunais superiores no Brasil, a partir do STJ, mas só temos um Tribunal Supremo. Só temos uma lei suprema, que é a Constituição. A única lei que o Estado não faz, na redação originária, quem faz é a nação. Essa lei que o Estado não faz, não tem número, porque a nação só faz uma lei. Só faz a Constituição. Essa lei que o Estado não faz é a lei de todas as leis que o Estado faz. Então, se a Constituição chancela esse tipo de comportamento e o Supremo assim interpreta, que o que lhe cabe é interpretar primordialmente a Constituição, não há o que fazer. Então, meu povo, o que nós podemos perceber é que quando as coisas elas fogem da normalidade, começa o atropelamento. Isso é fato. Como disse Marco Aurélio de Mello, o juiz não pode julgar a si mesmo. Como pode um juiz julgar os seus próprios atos? Então, o que nós conseguimos perceber no primeiro momento é que esse ativismo, ele não é da agora, que esse ativismo, ele já vem lá de trás. Uma vez que nós vemos o pensamento e a visão da justiça, como é aplicada a justiça, do Marco Aurélio de Mello,
E nós vemos também a visão do Carlos Aires, de como enxergar a justiça. Marco Aurélio de Mello ele enxerga que o STF ele atropela algumas coisas, por mais que ele coloque as palavras de um jeito bem assim, da forma que ele não se comprometa, mas ele se posiciona falando em alguns pontos que de maneira nenhuma um juiz que está envolvido na causa ele pode julgar, ser um julgador daquela ação. E nós vemos o outro ex-ministro achando que não, a justiça, né, o STF, os ministros do STF, eles são soberanos. Então, eu até concordo que eles são soberanos, mas nós precisamos entender que eles são soberanos na aplicação da lei, eles são soberanos na aplicação da Constituição. O que nós estamos vivendo hoje não é isso. O que nós estamos vivendo hoje é, na verdade, os juízes, onde eles interpretam a lei, onde eles mudam o seu entendimento. Então, foi aí que a repórter perguntou por que o Lula foi julgado pela justiça comum e o Bolsonaro vai ser julgado pelo STF. Ele vai ser julgado pelo STF por quê? Porque o próprio STF, que é opositor político de Bolsonaro, teve um entendimento diferente da lei, onde ele interpretou de forma diferente que todos os ex-presidentes, a partir do presidente Bolsonaro, não será mais julgado pela justiça comum, mas será julgado pelo STF. Engraçado. Um espaço curto de tempo, eles mudaram o entendimento da lei. Será que um juiz que estudou para ser juiz, hoje ele interpreta uma coisa que a lei diz e amanhã ele interpreta outra? Ou a interpretação vai de acordo com o seu posicionamento político e ideológico? Gente, a verdade é que nós não sabemos o que se passa na cabeça dos juízes do STF e para onde eles querem conduzir o nosso país, a nossa nação. O que nós podemos entender hoje, que realmente nós precisamos que Deus nos livre, que Deus nos guarde. Se você gostou desse vídeo, se você curtiu esse vídeo, eu te convido a deixar o seu like, deixar o seu comentário, se inscrever no nosso canal. Tá? É muito bom ter você por aqui, é sempre bom ter a sua companhia. Eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo e que Deus abençoe a nossa nação. Tchau, tchau.